Você já assistiu um filme que parece mais uma canção antiga, daquelas que arranham a alma com uma beleza triste e melancólica? Pecadores é um desses filmes. Um lamento ecoando entre os campos de algodão e bares esquecidos pelo tempo. E por trás de cada cena dessa obra-prima existe uma herança profunda feita de sangue, fé, música e silêncio. Nesse vídeo você vai entender de onde veio a alma desse filme. Vamos mergulhar nas influências que moldaram Pecadores, desde as influências cinematográficas até os acordes abafados do blues nascido no delta do Mississippi. E mais, vou te contar sobre o contexto histórico real que dá base a essa obra. Vou falar de povos marcados pela intolerância, mas também marcados pela solidariedade. E vou te contar uma história fascinante, muitas vezes ignorada pelas telas de Hollywood. E esse vídeo tem spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu e prefere descobrir tudo aos poucos, talvez seja melhor guardar esse vídeo para depois. Mas, se você já viu ou não se importa em saber o que acontece, vem comigo. Logo de cara, vamos falar daquela cena de reencontro entre Smoke e Annie. Ela tem 7 páginas de roteiro e foi usada como cena de teste para a atriz Yumi Mosako. A química entre ela e Michael B. Jordan foi tão intensa que Ryan Coogler nem pensou 2 vezes. Contratou Yumi naquela hora, ali mesmo na audição. Agora, para falar em dedicação, você acredita que a diretora de arte Hannah Beachler começou a pesquisar o visual do filme assim que soube que Coogler estava escrevendo o roteiro? Isso mesmo, ele tinha acabado de fazer a trilha do blues do delta do Mississippi, conversando com músicos e mergulhando na história do gênero. Hannah decidiu seguir o mesmo caminho, e foi numa dessas viagens que ela viu algo que a marcou. Um campo de algodão imenso sobre um belíssimo céu azul e uma igrejinha isolada no meio do nada. Esse lugar virou inspiração para a igreja do pai do Sammy. E por falar em inspiração, a casa da Annie tem uma cor bem específica, o famoso Haint Blue. Esse azul clarinho vem da cultura dos povos Gulag-Chi e é usado como proteção contra espíritos malignos. E tem mais, a equipe até contratou uma especialista em voodoo para garantir a autenticidade dos rituais de Annie. Agora, você reparou que tem um berço na casa do Bert e da Joan? Pois é, tem uma cena deletada em que o casal conversa sobre a vontade de ter um filho, mas não conseguem, até que um homem ferido aparece, mudando tudo. Isso explica o berço que aparece na casa quando Joe encontra Bert morto. E nada foi mais trabalhoso do que aquela cena dos irmãos Smoke e Stack trocando o cigarro e o isqueiro. O diretor de efeitos visuais, o Michael Halla, bateu o pé. Essa cena tinha que ser real. E foi. Foram 18 takes com Michael B. Jordan atuando contra ele mesmo. Agora imagina o calor, o figurino pesado e ele fumando ali sem parar. Eles contrataram inclusive o Percy Bell, um dublê com aparência semelhante à do Michael B. Jordan. E até gêmeos consultores, os irmãos Noah e Logan Miller. Tudo isso para ajudar Michael B. Jordan a entender de verdade o que é viver como um irmão idêntico. Na cena do teste do alho, os personagens sobreviventes decidem que a única forma de identificar um vampiro entre eles é obrigando todos a comerem um dente de alho cru. Essa sequência não apenas brinca com a mitologia tradicional dos vampiros, mas também funciona como uma referência clara à famosa cena do teste do sangue quente de O Enigma de Outro Mundo. No clássico de John Carpenter, os personagens usam fios quentes para identificar uma criatura alienígena que copia seres humanos. Em ambos os filmes, a atenção vem do desconhecido. Qualquer um ali pode ser um inimigo. E se você achou o vilão Remick perturbador, saiba que isso não foi por acaso. Em uma entrevista, o próprio Ryan Coogler revelou que se inspirou em ninguém menos que o lobo, também conhecido como a Morte, do filme Gato de Botas 2. O que mais chamou a atenção de Coogler foi a postura ameaçadora do personagem e os olhos. E falando em olhos, a equipe de efeitos especiais usou lentes de contato para criar aquele efeito inquietante no olhar dos vampiros. O problema era que os atores não conseguiam enxergar nada com elas. Então, em cenas com movimento, os olhos foram recriados digitalmente, mas inspirados em algo real, um efeito chamado tapetum lucidum. Agora vai saber se é assim que se fala. Tapetum lucidum. Muito obrigado, brother. E é um efeito que acontece em animais como gatos, por exemplo, quando a luz reflete no fundo da retina. A equipe pegou esse fenômeno, deu um boost digital e pronto, os olhos hipnotizantes dos vampiros nasceram.
E já que estamos falando do Hammock, no filme a gente descobre que ele é muito mais antigo do que parece. Pois é, quando ele menciona que os cristãos tomaram as terras do pai dele, isso nos leva direto à Irlanda pré-cristã, entre os séculos V e VII. Ou seja, o Hammock tem no mínimo uns 1.300 anos. E é aí que entra uma das camadas mais fortes do filme. O Hammock é um símbolo vivo de apropriação cultural. Sim, ele odeia o preconceito e sofreu nas mãos dos cristãos, mas isso não o impede de se aproveitar do racismo alheio para sobreviver. Apesar de amar a música do Clube Duke e querer se sentir parte de algo de novo, ele não pertence àquele espaço. O Clube Duke foi criado como um refúgio pela comunidade negra no sul dos Estados Unidos. Ali brancos não entram, mesmo os bem-intencionados, porque na era das leis de Jim Crow, o risco era simplesmente alto demais. Mas Hammock entra à força e toma para si algo que nunca foi seu. É aqui que o vampirismo vira metáfora para uma dor ainda mais profunda, a da violência racial. A Ku Klux Klan, inclusive, perseguia católicos como os irlandeses. Mas com o tempo, eles foram aceitos como brancos, ao custo de virar as costas para outras culturas. Hammock carrega esse mesmo dilema. Ele também foi oprimido, mas hoje pode ser branco quando convém. E essa capacidade de se adaptar, ainda que moralmente errada, é o que o faz sobreviver. E falando na Ku Klux Klan, na cena do confronto final, quando os membros chegam no local e encontram a porta do Clube Duke trancada, uma pequena ação revela muito mais do que parece. Na superfície pode parecer apenas uma tática de Smoke para desorientar seus inimigos antes de um ataque surpresa, mas ao olhar mais de perto, essa escolha tem um peso emocional ainda maior. Dentro do local estão Stack e Mary ainda vivos, mas agora presos pela luz do sol que os impede de sair. Trancar a porta não foi só estratégia de combate, foi uma tentativa desesperada de proteger quem ainda podia ser salvo. Smoke, consciente do risco que corria, trancou a única saída, não para impedir a entrada do perigo, mas para garantir que Stack não cometesse a loucura de tentar salvá-lo e morresse também. Pecadores têm uma alma musical, literalmente. O filme se inspira fortemente na história de Robert Johnson, o lendário guitarrista conhecido como o rei do blues do Delta. Segundo a lenda, Johnson era apenas um garoto comum, sem qualquer talento musical, até que em um cruzamento nas estradas do sul dos Estados Unidos, ele teria feito um pacto com o diabo em troca de uma habilidade extraordinária com o violão. Sua música passou a ecoar referências à morte, ao oculto e à vida após a morte. Ele se tornou o músico mais famoso de sua época, mas sua vida pessoal virou um inferno. Sofreu perdas devastadoras, incluindo a morte de um filho não nascido, assim como Smoke, personagem do filme, e morreu jovem aos 27 anos. Esse mito sinistro reverbera no próprio enredo de Pecadores. O alerta que o pai pastor dá a Sammy ecoa diretamente a lenda de Robert Johnson. E essa maldição se concretiza quando Sammy, já velho e solitário, insiste em guardar seu violão. O que acontece depois? Uma visita inesperada dos vampiros Stack e Mary. Mas não para por aí. O diretor Ryan Coogler mergulhou fundo em suas influências para dar vida a essa história. Duas grandes fontes de inspiração foram Um Drink no Inferno e Prova Final, ambos dirigidos por Robert Rodrigues. Coogler também citou um episódio pouco conhecido da série Além da Imaginação, chamado The Last Rites of Jeff Myrtlebank. Nesse episódio, um jovem acorda durante o próprio funeral. Todos celebram o milagre até perceberem que ele está diferente. Mudanças pequenas, mas ainda assim inquietantes. Essa dualidade entre o milagre e o mal é algo que permeia o filme inteiro. Mas talvez a inspiração mais tocante tenha vindo de um lugar mais íntimo. O tio James. James foi um parente mais velho de Coogler por muitos anos e viveu no Mississippi, no mesmo cenário do filme. Durante a produção de Creed, o diretor perdeu seu tio, mas guardou memórias fortes da infância com ele, principalmente a música. Segundo Coogler, ele não via mais filmes. Ele escutava discos de blues, bebia Old Taylor Whiskey e torcia para os Giants no rádio. Quando somos apresentados ao vilão do filme, o Hammock, ele aparece fugindo de caçadores Choctaw. E esse detalhe, que parece apenas parte da ação, carrega um significado histórico gigantesco. Existe uma ligação poderosa entre o povo Choctaw e os irlandeses,
marcada por empatia e solidariedade em tempos de dor. Durante a Grande Fome da Irlanda, o que aconteceu em 1845, os sobreviventes Choctaw e Cherokee, que pouco antes haviam sido forçados a percorrer a cruel Trilha das Lágrimas, juntaram dinheiro e doaram centenas de dólares para ajudar o povo irlandês. Essa generosidade nunca foi esquecida. Em 2017, a Irlanda ergueu a escultura Kindred Spirits, ou Espíritos Afins, como um gesto de gratidão ao povo Choctaw. E em 2024, uma escultura irmã, chamada Coração Eterno, foi instalada em terra Choctaw, selando essa amizade que atravessou séculos. E tem mais. Quando a pandemia do coronavírus atingiu com força as nações Navarro e Hope, em 2020, a Irlanda enviou uma doação de 2 milhões de dólares como forma de retribuição ao gesto do Choctaw. Agora tem mais um detalhe muito interessante no filme. A guitarra do Sammy é dita como tendo pertencido a uma verdadeira lenda do blues, o Charlie Patton. E essa informação não está ali por acaso. Charlie Patton é considerado por muitos como um dos pais do blues moderno. E a história diz que ele tinha uma ancestralidade rara e significativa. Ele era descendente de africanos, irlandeses e também do povo Choctaw, os mesmos 3 grupos étnicos que são mencionados logo no início do filme. Embora não se tenha certeza absoluta sobre todos os detalhes da origem de Patton, há um consenso entre estudiosos de que ele representa essa mistura poderosa de culturas, e é por isso que a presença da guitarra dele no filme é tão simbólica. Como se o espírito da resistência e da arte passasse por cada acorde, cada nota tocada por Sammy. Nos créditos finais, um nome aparece discretamente: Dolly Lee. Ela é uma jornalista e documentarista sino-americana que cresceu no Brooklyn e hoje vive em Los Angeles. Foi graças ao seu trabalho, e especialmente uma série documental de 2017 sobre os chineses do delta do Mississippi, que a produção de Pecadores ganhou profundidade e verdade histórica. No documentário, Dolly explica que os chineses chegaram à região para trabalhar nos campos de algodão após o fim da escravidão. Era mão de obra barata, descartável, sem voz política. Mas logo perceberam que aquilo não era vida e começaram a abrir pequenas mercearias em cidades minúsculas espalhadas pelo delta. Essas lojas se tornaram vitais para as comunidades negras que eram excluídas pelos comerciantes brancos. Imagina isso, mais de 70% da população negra da região comprava seus alimentos e produtos básicos em lojas mantidas por famílias chinesas. Não sendo brancos nem negros, os chineses ocupavam um espaço ambíguo à margem do sistema. Mas o que torna essa curiosidade ainda mais interessante é a história pessoal do Ryan Coogler. Em uma entrevista à NPR, em abril de 2025, Coogler contou que tudo começou com um teste de DNA. Toda essa família fez esse teste e o resultado, ele descobriu que seu sogro, um homem negro de mais de 90 anos, nascido em Chicago, mas com raízes no Mississippi, descobriu que tinha uma alta porcentagem de DNA chinês. A surpresa foi geral e a partir daí começou uma investigação familiar. Eles descobriram que os antepassados do sogro de Coogler faziam parte dessa comunidade sino-americana esquecida, apagada da história oficial. Isso acendeu nele a vontade de contar essa história. Não como um panfleto, mas como um filme sensível, visualmente belo e historicamente necessário. O que a princípio parece ser apenas um presente, ganha outra dimensão quando descobrimos a verdade. O violão que o Smoke e o Stack dão para o Sammy era do pai deles, isso mesmo. Os irmãos estavam usando o violão do próprio pai para atrair o garoto. Mas tem mais. O homem que mais odiava esse violão era justamente o Jebediah, o pai de Sammy. A revelação de que o violão pertencia ao pai dos irmãos transforma o gesto num soco emocional. Jebediah, que já considerava seus sobrinhos como criminosos e ameaças à pureza espiritual do seu filho, agora os vê usando um instrumento de um irmão que ele odiava para influenciar justamente aquele que ele tentava proteger a qualquer custo. Fica claro porque Jebediah esconde o violão. Não é só por desprezar a música secular, é porque aquele violão representa uma ferida antiga, um passado que ele tenta enterrar, mas que insiste em voltar. E esse embate entre fé, família e música ganha uma camada ainda mais interessante quando a gente olha para quem interpreta Jebediah. Sabe quem ele é? Saul Williams, um músico de verdade, um artista conhecido por sua força nas palavras e na arte, interpretando um pastor que odeia a música secular. A ironia é perfeita e claramente proposital. Saul é um símbolo de tudo que Jebediah tenta rejeitar. E mesmo assim, ele encarna o personagem com uma intensidade que torna cada cena desconfortavelmente real. Ryan Coogler revelou que tinha uma inspiração inusitada em mente enquanto criava os ritmos e batidas da história. A banda de thrash metal Metallica. Mas calma, não é só isso. Coogler contou que queria que o filme tivesse a simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade de uma música de blues do delta do Mississippi.
aquela coisa crua, visceral, quase ancestral. Só que ao mesmo tempo ele queria que a narrativa tivesse o contraste, a variação e o senso de inevitabilidade de uma grande música do Metallica. E sabe qual música que ele usou como referência? A icônica One, do álbum Injustice for All, lançado em 1988. Se você conhece essa música, sabe que ela tem um começo quase como uma balada tranquila, com um solo que beira o relaxante, mas que aos poucos se transforma numa tempestade sonora absolutamente insana. E aí vem a genialidade do Coogler. Ele disse que queria que o filme Pecadores tivesse exatamente essa mesma sensação, que a história começasse com um certo conforto, uma familiaridade até, e depois mergulhasse num caos que ninguém esperava, mas que de certa forma parecia inevitável o tempo todo. E não para por aí. Você sabia que o próprio Lars Ulrich, baterista e um dos fundadores do Metallica, participou da trilha sonora do filme? Pois é, ele é acreditado como um dos percussionistas da orquestra que compôs a trilha de Pecadores. Ou seja, a influência da banda não ficou só na ideia ou no espírito da história. Ela está literalmente batendo nos tímpanos do filme do início ao fim. É por isso que Pecadores soa diferente. Ele tem ritmo, tem impacto, tem alma de blues e fúria de heavy metal. E se você sentiu algo estranho, poderoso, quase inexplicável enquanto assistia, agora sabe por quê. E falando na orquestra responsável pela trilha de Pecadores, você sabia que ela é imensa e ela é complexa, cheia de músicos renomados? Isso mesmo, cada instrumento ali carrega história, peso e identidade. 2 dos bateristas, por exemplo, são nomes de peso. Eu já dei o spoiler de um deles, que é o baterista do Metallica, o Lars Ulrich. O outro é o Cedric Burnside, neto do lendário músico de blues R.L. Burnside. E tem mais. A trilha também conta com Bobby Rush, verdadeiro ícone do blues, tocando gaita, e Rhiannon Giddens, conhecida por sua contribuição à música tradicional americana, tocando banjo e atuando como consultora musical. Agora segura essa. O lendário guitarrista de blues, o Buddy Guy, aparece no epílogo do filme interpretando um velho Sammy, em 1992. E não foi só uma pontinha simbólica, não. Ele teve falas e interações com o elenco e gravou tudo isso no primeiro dia de filmagem, aos 88 anos de idade. Um verdadeiro gigante. As filmagens foram feitas em Nova Orleans e exigiram muito de Buddy Guy. Foram mais de 12 horas de trabalho intenso com falas, marcações técnicas, cenas complexas com Michael B. Jordan e com a Hailee Steinfeld, e mesmo assim, no fim do dia, quando chegou a hora do Buddy tocar sua guitarra, foi mágico. O set inteiro ficou em silêncio absoluto. E mesmo quem não conhece o Buddy Guy, sabe que há algo especial ali. Ludwig Göransson e sua esposa Selena alugaram um estúdio que foi construído dentro de uma antiga igreja de Nova Orleans. Lá eles trabalharam intensamente com os atores Jack O'Connell, Lola Kirk, Peter Dreymanis e Jane Lawson. Aliás, você sabia que a Lola Kirk e o Peter Dreymanis têm uma carreira musical? A Lola já tem vários singles e álbuns lançados, e o Peter é vocalista da banda canadense de rock alternativo chamada Julie Talk. Os irmãos gêmeos se chamam Elijah e Elias, 2 nomes que na verdade são variações do mesmo, um vindo do hebraico, outro do grego. Ambos fazem referência ao profeta Elias do Antigo Testamento, conhecido pelo seu confronto direto com reis e deuses pagãos. É uma escolha perfeita para 2 personagens que agem como um só, quase indissociáveis em pensamentos e ação. E não por acaso, juntos, eles adotam os apelidos de Smoke e Stack. Separados são fumaça e fuligem, juntos formam Smokestack, que significa chaminé, um nome que evoca trabalho, transformação e até uma certa poesia, como na canção Smokestack Lightning, de Howlin' Wolf. A música fala de perda, brilho e abandono, temas que ressoam profundamente com a trajetória dos 2. Sammy, o Preacher Boy, provavelmente é uma forma curta de Samuel, outro nome bíblico. Samuel, o profeta, era conhecido por ser a ponte entre os tempos antigos de Israel e a nova era dos reis. E assim, Sammy também uma ponte entre a era brutal das leis de Jim Crow e uma nova esperança para a comunidade negra americana. O filme até reforça isso ao mostrar um personagem já idoso, vivido, como já dissemos, por ninguém menos que o lendário músico Buddy Guy, um símbolo real de resistência e arte. A personagem Mary também carrega um nome cheio de história. No cristianismo, há várias Marias, mas ela lembra bem mais a Maria Madalena, a mulher curada por Jesus de 7 demônios, que depois testemunhou a ressurreição dele. Aqui, Mary testemunha e provoca uma outra forma de renascimento. E por fim, temos Annie, que carrega o peso e a sabedoria de 3 figuras cristãs diferentes. A primeira é Ana, mãe do profeta Samuel.
Como Ana, Annie perde seu filho, uma dor que a acompanha o tempo todo. Depois temos a Ana, que é a profetisa do Evangelho de Lucas, uma das primeiras a reconhecer o Messias. Annie também é observadora e atenta aos que os outros ainda não veem. E por último, temos Santa Ana, a avó de Jesus, símbolo de maturidade e proteção. Ele no filme é tudo isso junto, uma mulher que sobreviveu ao pior, mas ainda encontra espaço para o amor e lucidez no mundo que parece desmoronar. Na página oficial Sinners Movie no Spotify, que é responsável pela trilha sonora e pela música ambiente do filme, existe uma seção sobre, que à primeira vista parece comum, mas quem se aprofunda ali encontra algo surpreendente. Uma sequência de imagens que se conectam como se fosse parte de uma única obra de arte, contando de forma visual e resumida parte da história do filme. Nessas imagens estão 3 recortes de jornais antigos, aparentemente desconexos, mas que se revelam peças fundamentais do quebra-cabeça narrativo. O primeiro jornal é de 1911, do The Boston Daily Journal. A manchete descreve um navio fantasma, o Celtic Hare, que aparece à deriva no porto de Boston, completamente vazio. Não havia um único passageiro a bordo, apenas sangue por todos os cantos e a cabine completamente queimada. O detalhe mais assustador é que vizinhos disseram ter visto luzes e ouvido música vindo no navio na noite anterior, e uma testemunha relatou ter visto um homem fugindo do navio com a pele fumegando. Esse homem, obviamente, é Remick, e esse é o momento em que ele chega nos Estados Unidos, vindo da Irlanda. E essa é uma clara homenagem ao navio Deméter da história original do Drácula. O segundo jornal é de 1924, é o jornal do Clarksdale Herald, da cidade natal dos gêmeos Smoke e Stack. A matéria relata um assalto a banco cometido por 2 homens com perfis bem distintos. Esse foi o primeiro grande golpe dos irmãos, e o início de uma lenda que misturaria crime, poder e sangue. O terceiro recorte vem do Chicago Daily Times de 1932 e mostra o caos instaurado após a prisão de Al Capone. A máfia italiana e a máfia irlandesa lutam pelo controle da cidade, enquanto acusações voam de um lado para o outro por causa de um estoque de bebidas roubadas. No meio disso tudo, lá estão eles, Smoke e Stack, descarregando caixas de cerveja irlandesa e vinho italiano no Clube Duke. O filme nunca diz com todas as letras, mas a mensagem é clara. Os irmãos se aproveitaram da guerra das gangues para enriquecer, e talvez até para manipular os dois lados. Essas pistas escondidas não são apenas curiosidades jogadas ao vento, elas mostram como o universo de Pecadores foi pensado em detalhes, mesmo nos elementos que não aparecem diretamente na tela. Tudo tem um propósito, tudo tem uma raiz na história dos personagens, e cada recorte, cada imagem carrega um pedaço da alma desse filme sombrio, inteligente e cheio de camada. A cena mais comentada de Pecadores é a performance de Sammy no Clube Duke. Nessa performance, ele canta I Lie to You, uma canção escrita em parceria por Ludwig Göransson e Rafael Sadiq. Mas o que acontece ali vai muito além da música. A câmera começa a passear pelo ambiente, revelando dançarinos de break, um percussionista africano, um guitarrista psicodélico dos anos 70, um DJ moderno, e tudo isso misturado com os frequentadores do bar da década de 30. É como se o tempo tivesse derretido. Essa sequência ficou conhecida nos bastidores como a montagem surreal, e ela não estava nem no roteiro original. Entre os espíritos invocados por Sammy, aparece um dançarino vestido como Sun Wukong, um personagem mítico chinês conhecido por sua rebeldia e poder. A ideia partiu do ator Yao, que interpreta o Bo Chao no filme. Isso reforça o conceito de que a música de Sammy não conjura apenas os espíritos de sua própria ancestralidade, mas também dos que o escutam. E é justamente essa habilidade que desperta o interesse de Remick. Ele quer usar a música de Sammy para trazer de volta os espíritos dos seus próprios antepassados perdidos há séculos. No final dessa sequência, a câmera se inclina para cima e revela o telhado do Clube Duke em chamas. Isso foi filmado de verdade no último dia de gravação. Eles incendiaram o telhado de forma controlada, como referência à clássica música The Roof is on Fire, de 1984. A câmera então atravessa as labaredas e segue as brasas flutuando no céu. Agora eu quero saber de você, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Diz também qual filme você gostaria de ver por aqui e conhecer os bastidores. Deixe sua sugestão nos comentários e se inscreve no canal, porque aqui a gente não só fala de filmes, a gente vive o que está por trás deles. Te vejo na próxima semana. Até lá!